pessoal, eu sou a professora Ana Paula e vamos tratar hoje dos assuntos de automação e supervisão. Nossos objetivos são revisar as definições de automação, CLPs, circuitos lógicos binários e sistemas de supervisão e aquisição de dados. O objetivo principal da automação industrial é criar mecanismos que sejam capazes de produzir o melhor produto com o menor custo. Como isso é feito? Criando um sistema automático de controle, pelo qual esses mecanismos verificam o seu próprio funcionamento e efetuam medições e introduz correções com a menor interferência do homem. Como é que isso é feito? Utilizando, para verificar o seu próprio funcionamento, utilizando sensores, efetuando medições, para efetuar medições, e para introduzir as correções, isso é feito através de atuação em atuadores. E a falta da necessidade da interferência humana, isso ajuda a diminuir a quantidade de falhas que podem ocorrer no processo. Existe a pirâmide de automação, que divide os dispositivos de automação em 5 níveis. No nível mais embaixo, na base da pirâmide, estão os dispositivos de campo, que são os sensores e os atuadores. No nível mais acima, no nível 2, estão os controladores lógicos programáveis, que é o nível de controle de processo. Então, a leitura desses sensores vão para os controladores. Nesses controladores são executadas lógicas. E como resultado dessas lógicas, tem a atuação no dispositivo, da planta industrial. No nível 3, é o nível de supervisão, onde estão as IHMs e os supervisórios, que são dispositivos que recebem informações do CLP e mostram para os operadores, isso em tempo real, e o operador também pode usar para interferir na planta também. Os níveis 4 e 5 são níveis mais gerenciais, o gerenciamento da planta e o gerenciamento corporativo. Então, são os níveis mais gerenciais. E aí, quais são os principais componentes da automação industrial? São os sensores e atuadores, os controladores e os sistemas de supervisão. E aí são desses, principalmente dos controladores e dos sistemas de supervisão, que vamos tratar a partir de agora. Os controladores são nada mais nada menos que computadores, só que computadores industriais, que utilizam circuitos integrados, como todo computador, ao invés de dispositivos eletromecânicos, para implementar as funções de controle. Ele também pode ser definido como um aparelho eletrônico digital que utiliza uma memória programável. Nessa memória programável é onde o engenheiro vai dizer como ele deve atuar na planta, de acordo com as leituras que estão sendo feitas naquele instante no processo. Para o armazenamento interno de instruções, então ele utiliza essa memória para armazenar as instruções específicas para controlar através dos módulos de entrada e saída. E como é a estrutura do CLP? A gente viu que ele tem interface de entrada e saída. Então, aqui estão as interfaces de entrada e saída. Na interface de entrada são ligadas as entradas do processo, as entradas do controlador, que são as saídas do processo, na verdade. Onde pode ter, se a gente tiver entradas analógicas, eu já defino para vocês a diferença do que é entrada analógica e digital. Se a gente tiver entrada analógica, a gente tem transmissores de temperatura, de vazão, de pressão, mas também podemos ter as discretas, que são chaves, botoeiras, enfim, vão estar ligadas nessas interfaces de entrada. Nas interfaces de saída vão estar ligadas às saídas, A gente pode ter válvula, motor, mas também a gente pode ter uma saída de alarme luminoso, por exemplo, de alarme sonoro. E essas entradas, essas leituras da interface de entrada, elas vão para o processador, são processadas junto, esse processador vai processar o programa, vai executar o programa, que está armazenado na memória, e está tudo dentro da CPU. E o resultado dessa lógica, desse processamento, que vai ser usado para alterar as saídas. Além disso, também a gente tem as fontes de tensão para alimentar tanto o processador como a memória e as interfaces de entrada e saída.
Existem dois tipos de controladores, o compacto, onde num dispositivo único vão estar as interfaces de entrada e saída, e aqui nesse meio vai estar a CPU, as memórias e o processador. Nesse caso aqui a gente tem até uma IHM, né, uma telinha de IHM. Ou a gente pode ter o controlador modular, onde a configuração, principalmente dos cartões de entrada e saída e de comunicação, são feitas de acordo com a necessidade do processo, né? Então, aqui a gente tem, nesse início aqui tem a fonte, em seguida a CPU, e aqui são cartões de entrada e saída e de comunicação. Então, eu posso escolher, esses cartões são removíveis, e eu posso escolher botar só cartões de entrada analógica, ou cartões de saída e entrada analógica, ou cartões discretos. De comunicação, eu posso escolher que ele vai fazer a comunicação Ethernet, a comunicação Modbus. Enfim, ele é configurável. Essa estrutura dele aqui é configurável. Já no compacto, eu não tenho essa possibilidade. Ele já vem tudo pré-definido. O que é que ele vai ter? A quantidade de entrada e saída, a quantidade de portas de rede. Essa é a principal diferença entre os dois. E como é feito o scan do CLP? Então, primeiro, ele faz a leitura de todas as variáveis na interface de entrada, salva esses valores numa tabela. Usando esses valores, ele executa o programa. Como resultado desse programa, a gente vai ter os valores que vão ser escritos nas interfaces de saída. E isso é feito ciclicamente, né? Terminou de atualizar as interfaces de saída, faz a leitura das entradas novamente, executa o programa e atualiza as saídas novamente e fica nesse ciclo durante todo o tempo. Eu já falei que tem as entradas e saídas analógicas e digitais, né? Então, as entradas e saídas analógicas são os dispositivos que têm sinal discreto, né? Ou que recebem ou que enviam sinal discreto no nível lógico binário 1 ou 0. Né? Aqui está a representação desse sinal. Durante o tempo, ele só assume dois valores, ou 1 ou 0. Já as variáveis analógicas, eles são sinais variantes no tempo. Ele pode assumir qualquer valor real no intervalo de tempo. E à medida que o tempo passa, ele pode assumir qualquer valor real. Então, são as variáveis analógicas. Por exemplo, a medição de temperatura é uma variável analógica, onde a temperatura ela vai variando de acordo se está fazendo sol, se está chovendo, enfim. A temperatura ambiente, por exemplo, vai variando de acordo com as condições climáticas. Um exemplo de variável digital, por exemplo, é uma válvula on-off, que ela ou está totalmente aberta ou totalmente fechada. Para programar o PLC, existem várias linguagens, tanto gráficas como textuais, mas hoje eu vou falar apenas da linguagem ladder, que é uma linguagem gráfica, né? Ela é um conjunto de instruções simbólicas, e ela veio a ideia dela foi trazer para dentro do CLP os circuitos de comando de motores, por exemplo, que como eram feitos antes de existirem os CLPs, que eram com painéis de relé. Então, toda a linguagem ladder ela é baseada em relés, que são compostos por bobinas e contactores. Aqui, por exemplo, tem um exemplo, né, de um ladder. A linha L1 é a linha de tensão e a L2 é a linha de neutro. E a ideia é fechar esses contatos entre as duas linhas, de forma que consigamos energizar essa bobina. Então, esses contatos são as condições de entrada, e a bobina é a estrutura, né, a saída, que é a instrução de saída. E tanto os contatos quanto as bobinas, elas podem ser normalmente abertas ou normalmente fechadas, sendo que qual é a diferença? Vamos supor que eu tenho uma chave e que ela está relacionada a um contato. Se meu contato for normalmente aberto, toda vez que eu fechar a minha chave, né, que eu acionar a minha chave, meu contato fecha. Na hora que minha chave estiver desacionada, meu contato abre. Para o normalmente fechado é o contrário. Enquanto minha chave não está acionada, meu contato está fechado. Na hora que eu acionar minha chave, meu contato abre. Então, é o oposto.
né, diferente do normalmente aberto. Para as bobinas, é a mesma coisa. Então, se eu energizar para minha bobina normalmente desligada, se eu energizar ela, ela liga, se eu desenergizar, ela desliga. Para a bobina normalmente ligada, na hora que eu energizo, ela desliga. Então, eu energizei, ela desligou. E se eu tirar a energia dela, ela vai ligar. Então, é o inverso da, da saída normalmente desligada. Então, e aí como é que funciona? Eu falei que ele vinha que o ladder vinha dos circuitos elétricos, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um circuito elétrico nessa primeira imagem, onde eu tenho uma botoeira e uma chave, né? Aqui eu tenho outra chave para acender a lâmpada. Então, para acender minha lâmpada, eu tenho que essa minha chave LS tem que estar fechada e a botoeira PB ou a chave FS tem que estar fechada também, né? Aqui uma ou outra fechar e a LS está fechada, eu energizo, né? Acendo minha lâmpada. Para transformar esse ladder, a gente vai trocar essas chaves, essas botoeiras, por contato. E aí aqui, nesse caso aqui, a representação gráfica, né, é exatamente a mesma. Eu vou botar a PB e a FS em paralelo, e esse paralelo insere com a chave LS. Como está representando essa figura de baixo. Então, na hora que eu fechar a chave LS e uma dessas duas botoeiras aqui, né, essa botoeira, essa chave, eu vou energizar a minha bobina. E aí eu posso ligar essa minha bobina a minha interface de saída e na interface de saída ligar uma lâmpada. E aí eu vou energizar a lâmpada da mesma forma, vai acender uma lâmpada da mesma forma. Então é bem semelhante o ladder do circuito elétrico mesmo. E com ladder a gente pode representar as portas lógicas. Todo mundo já estudou as portas lógicas, que é o AND, OR e o NOT. Aqui a gente tem a representação da porta lógica, né, para o diagrama lógico, e a tabela verdade da porta lógica. Então, por exemplo, aqui eu tenho duas botoeiras, minha porta lógica, e eu quero alarmar, né, um sinal sonoro. E para eu fazer esse ladder, eu quero, nesse caso do I, que as duas botoeiras, se as duas forem acionadas, eu aciono, né, as duas botoeiras. Se eu fechar as duas botoeiras, eu aciono sonoro. Então, como é as duas, é só eu ligá-las em série. Aqui eu tenho minha linha de tensão, a minha linha de neutro comum. Então, se eu fechar só a botoeira 1, eu não passo energia, né? O meu circuito aqui ainda está aberto. Então, eu não consigo energizar meu alarme sonoro. Para isso, eu tenho que fechar as duas botoeiras, que isso é equivalente à porta lógica AND. E para eu escrever, isso aqui ainda não está exatamente em ladder. Para eu escrever em ladder, é só substituir minhas botoeiras por cada uma por um contato. Para a porta OR, né, aqui também a gente tem a tabela verdade da porta OR e o desenho gráfico da porta. Aqui, da mesma forma, a gente vai querer, no caso da OR, né, então, se uma das duas botoeiras for fechada, aciona o alarme sonoro. E isso é representado por duas botoeiras em paralelo, né? Porque se eu fechar a botoeira 2, eu tenho aqui essa linha para passar a corrente, né? E energizar minha bobina, que aí no caso do lado aqui eu substituiria por uma bobina. Posso usar essa linha de baixo também, né? No caso de eu fechar a botoeira 1, a energia vai passar por essa linha de baixo e vai acionar meu alarme sonoro. A porta NOT é o que vai inverter, né? Se da minha entrada tinha 0, na saída eu tenho 1, e como é que eu represento isso em ladder? É muito fácil. É só eu trocar minha botoeira, que era normalmente aberta, por uma normalmente fechada. Então, nesse caso, eu representaria essa minha botoeira normalmente aberta por um contato normalmente fechado no meu ladder. E o alarme sonoro pela bobina. Então, é bem simples. A porta AND, a gente coloca os contatos em série, a porta ou os contatos em paralelo. E para representar a porta NOT, é só usar o contato oposto, o contato ou fechado ou aberto, mas de forma oposta à minha entrada.
No ladder também existem blocos de funções que são pré-configurados, né? Um deles é o bloco de temporizador. O que acontece? Toda vez que a condição de entrada do bloco for atendida, ele vai ficar, né, atendida, assim, tiver energizada a entrada dele, ele vai fazer uma contagem de tempo. E quando ele chegar num valor que vai ser pré-determinado, quando estiver fazendo a lógica de programação, então o desenvolvedor já determina esse valor, ele energiza a saída. Então, como é que isso acontece? Vamos supor que eu quero que toda vez que uma chave esteja acionada, né, uma chave esteja fechada, ele conte 10 segundos e acenda uma lâmpada. E a chave seria a condição de entrada do bloco. Então, na hora que acionar, ele vai começar a contar. Quando chegar em 10 segundos, ele vai energizar a saída do bloco, que vai atualizar a interface de saída do controlador e mandar ligar a lâmpada. No caso do contador, que é outro bloco pré-definido, o que acontece? Ele, toda vez que tiver um pulso na entrada dele, ele vai contar. A contagem pode ser incremental ou decremental, de acordo com o bloco o contador que você escolher. E quando ele atingir também um valor, na contagem dele chegar num valor pré-definido, ele energiza a saída. E aí, por exemplo, eu tenho um estacionamento com 10 vagas e eu quero que quando todas as vagas estiverem preenchidas, ele acenda um alarme, uma lâmpada, acenda uma lâmpada, para informar aos motoristas que o estacionamento não tem mais vaga. Aí vamos supor que o meu estacionamento tem 10 vagas, que entraram 10 carros e nenhum saiu. E aí toda vez que entrar um carro, o contador vai contar 1. Entra outro carro, 2. Até chegar em 10, né? Que aí também é um valor que você pré-define quando está fazendo a programação do CLP. Quando ele chegar em 10, ele energiza a saída e da mesma forma o temporizador, ele atualiza a interface, né, de saída do CLP, que vai acender lá a minha lâmpada para informar aos usuários, os motoristas, que o estacionamento está lotado. Além disso, existem blocos matemáticos, né, de operações matemáticas, que são os blocos de adição, subtração, multiplicação, divisão e raiz quadrada. Então, a entrada desses blocos vão ser números reais, que podem vir, por exemplo, das interfaces de entrada analógica. E a saída do bloco vai ser um número real, que vai ser o resultado do cálculo. Né? Então, se eu tenho 2 entradas analógicas, então eu quero adicionar as 2, é só eu colocar na entrada do bloco de adição, né, a variável de cada uma, a respectiva, e na saída eu vou ter o resultado do cálculo. O bloco de comparação, na entrada dele eu posso ter tanto números discretos quanto analógicos, né, valores discretos ou analógicos, mas a saída vai sempre discreta. Porque que vai acontecer? Vamos supor, eu estou usando um bloco de igual e eu ligo 2 entradas no meu bloco, e quando as 2 entradas forem iguais, a saída dele é energizada. Quando elas forem diferentes, a saída dele é desenergizada. No bloco de diferente é o contrário, né? Ele energiza quando elas forem diferentes, as entradas forem diferentes. E nesses blocos de maior ou menor, ele vai energizar quando a condição for atendida. Então, por exemplo, eu estou usando o bloco de maior. Então, quando a entrada 1 for maior do que a entrada 2, ele energiza a saída. Caso contrário, a saída é desenergizada. No maior ou igual, a diferença é que inclui o igual. Ele energiza quando for maior ou igual. No caso de maior, só vai energizar se a variável 1 for maior do que a 2. Então, a gente viu que o controlador coleta dados do processo, né, trata esses dados e atua no processo. Só que o operador precisa saber o que está acontecendo no processo, né? O operador do processo precisa ter acesso a esses dados. Ele também precisa ter condição de atuar no processo quando for necessário. Então, para isso existem os sistemas supervisórios, né, para tornar disponível da maneira mais simples e objetiva possível para o operador esses dados. Então, eles devem ter uma interface amigável e podem ser o IHM, né, que é uma interface homem-máquina, ou um sistema supervisório. A possibilidade de sistemas supervisórios são os sistemas SCADA. O principal objetivo do sistema de supervisão é mostrar
ao usuário através de uma tela de computador, que pode ser uma tela de um tablet, uma tela de um celular, o comportamento do processo em tempo real. Então, o operador tem acesso às informações do processo naquele instante de tempo, em tempo real mesmo, através dos sistemas supervisórios. E esses sistemas são utilizados pelo operador tanto para monitorar as variáveis quanto para atuar no processo. O sistema supervisório também permite, né, que, com o uso de ferramentas especializadas, informações dos controladores industriais são atualizadas continuamente. A gente sabe que são essas informações atualizadas continuamente e elas podem ser guardadas em bancos de dados locais remotos para fim de registro histórico, né? E aí é através do sistema supervisório que esses dados são levados para bancos de dados locais de remoto ou remoto para que fique um registro histórico das condições de processo. Os sistemas SCADAs são um sistema de aquisição, o sistema de supervisão e aquisição de dados, né? O supervisório mais utilizado, o tipo de supervisório mais utilizado, e ele faz coleta de dados e monitora variáveis de processo. E essa coleta de dados é feita dos CLPs através de rede de comunicação. Então, os supervisórios e os CLPs, né, os computadores que têm os supervisórios e os CLPs, são ligados através de redes de comunicação. Um exemplo de tela de supervisório é essa tela aqui, onde aqui a gente tem 3 substâncias que estão vindo para esse vaso para serem misturadas, em seguida elas são aquecidas, resfriadas, no final envasadas, né, são engarrafadas. E aí nessa tela o operador tem acesso ele tanto é informado sobre o volume, né, o nível desses tanques, quanto a abertura dessas válvulas, informações sobre esse misturador, se está ligado ou desligado, se está funcionando ou não, a temperatura do aquecimento, né, e ele consegue atuar, ele também consegue abrir ou fechar essa válvula, ligar ou desligar esse misturador. Além disso, aqui nesse gráfico a gente pode ter uma curva, né, de tendência, que aqui pode ser, sei lá, da temperatura desse aquecedor. E aqui nessa parte de baixo tem informações de alarme, né, se o nível do tanque desse baixar mais do que é permitido, é aconselhável para o bom funcionamento do processo, então aqui pode ter um alarme para o operador, para que o operador consiga atuar antes que o nível zere, né, quando ele está chegando perto do limite mínimo, então já gera um alarme para o operador conseguir atuar em tempo hábil e acaba que não tenha danos para o processo, ou a depender do caso, para o equipamento também. As funções básicas do supervisor é monitorar e controlar variáveis, né, fazer o controle das variáveis de processo. Também permite a parametrização remota, por exemplo, de ajustes dos parâmetros de um controlador PID ou de um set point de um controlador PID. O operador também consegue fazer isso através do supervisor. A aquisição de dados, né? Então, é a troca de dados o recebimento de dados do CLP. O gerenciamento, na verdade, a troca de dados com o CLP também, porque para atuar direto no processo, né, vai abrir, fechar uma válvula, ligar ou desligar um motor, o supervisório manda esse valor para o CLP e o CLP que atua no atuador do processo. E o gerenciamento de dados, também, né, através do supervisório, os dados podem ser apresentados numa tela, ou em relatórios, em gráficos, em históricos, em tabela, enfim. E a etapa para o desenvolvimento supervisório é: primeiro passo, o desenvolvedor tem que entender bem o processo, quais são as variáveis que devem ser monitoradas e controladas. Depois, montar a estrutura para a coleta de dados das variáveis necessárias, né? Apesar de ser de rede, então montar a estrutura de rede, fazer todo o endereçamento da rede, construir o banco de dados, desenhar as telas e definir qual vai ser a ordem de navegação delas, né, qual a melhor ordem de navegação das telas, criar os gráficos de tendência e também criar níveis de acesso e de segurança, né, para que
uma pessoa que não seja operador, ele não pode ter acesso de atuar na planta, no processo, né? Porque ele não pode ser que ele não tenha o nível de conhecimento do processo adequado. Então, existem vários níveis que podem ser configurados aqui, e de acordo com a função da pessoa, ela vai ter acesso a determinadas atuações no processo ou não. Então, agora para revisar, né, resolver um exercício, então aqui a gente tem um vaso, vamos supor que tem água nesse vaso, e tem a válvula de controle, que é a válvula de entrada, essa válvula de saída vamos considerar que ela está sempre aberta, e uma chave de nível. Além disso, tem um HS, né, uma chave manual. Que aí o que acontece? Essa chave manual é para permitir que o vaso seja totalmente seco, porque pode ser que eu queira dar manutenção no meu vaso, e se eu não tivesse essa chave manual, eu não ia conseguir, em momento nenhum, deixar meu vaso totalmente sem água. Né? Aqui a gente tem a chave de nível e mais esse alarme de baixo, né? Porque aí quando ele acionasse esse alarme de baixo, de nível, eu abro minha válvula para encher meu tanque, né? Mas aí para isso, o que a gente quer é que quando a chave de nível não estiver detectando nível, né, ele vai gerar esse alarme, mas essa HS também, que é a HS manual, tem que estar atuada, e aí minha válvula de controle é aberta. Né? Essa é a ideia do nosso processo. Então, a gente tem aqui nossa lista de equipamentos, né, que o nosso de equipamento aqui a gente temos o vaso, que eu considerar que é um vaso de água, nossa lista de instrumentos, né, os instrumentos físicos que a gente tem. É a chave de nível, né, que é essa chave de nível, e a válvula de controle, que vão ser minhas entradas e saídas do controlador, né, respectivamente a chave, a entrada, e o nível, a saída. E de instrumentos, digamos assim, que virtuais, nós vamos ter o alarme de nível baixo e a HS, né? Vamos supor que essa HS está configurada no supervisório, então ela é na IHM. Então, essa IHS é um instrumento virtual, mas né, que o operador vai, através da IHM, vai atuar ou não nela. E de entrada e saída, nós temos a chave, que é uma entrada digital, e a válvula, que é uma saída digital. Então, vamos considerar que nossa válvula abre quando ela recebeu o sinal 1 e fecha quando for 0. Então, nossa tabela verdade como é? A gente tem HS, que pode assumir valores 1 ou 0, nossa chave de nível, só que eu quero que abra a válvula quando minha chave de nível não estiver detectando. Né? Quando ela detectar, eu quero que feche, porque meu nível já está alto. Então, a gente vai usar ela negada. Então, quando minha HS for 1, para minha lógica, quando minha HS for 0, minha LS for 0, para minha lógica, eu quero que ela seja 1, porque eu quero que ela esteja invertida, né? Que eu quero abrir minha válvula quando minha chave não estiver detectando água. E aí, aqui a gente tem, né? A única condição para a gente ter a válvula aberta é quando a chave de nível não esteja detectando, mas minha HS esteja fechada, né? Meu operador permitiu, não estou precisando fazer manutenção no meu vaso, então o operador habilitou que pode ser atuada, né? Essa válvula pode ser atuada automaticamente. Então, meu diagrama lógico, eu tenho que, se minha chave não estiver detectando, e minha chave de nível, né? Não estiver detectando nível, e minha HS esteja acionada, eu aciono, né? Aí, nesse caso aqui, como ela não está detectando, mas eu tenho a negação, na entrada da porta ainda eu tenho 1, como minha HS está acionada, na segunda porta eu tenho 1, então eu tenho 1 na saída da válvula, e com 1 ela abre. Então eu abro a válvula e começo a encher meu tanque. Como aqui eu tenho uma porta end, então no ladder a gente vai fazer a ligação em série. Né? Então aqui ligar em série as duas, a chave de nível, né? Para substituir essa minha porta NOT aqui, então eu tenho ela, considerar ela como um contato normalmente fechado, minha HS como um contato normalmente aberto, e a saída para a bobina, né, que é o que vai acionar minha válvula de nível.
E aqui a gente acrescentou mais um alarme que é para acionar. Nosso exemplo é esse, né? Aqui a gente está fazendo o controle do nível do vaso. Tem um diagrama lógico e o diagrama ladder. Bom, muito obrigada pela atenção e boa prova.